É motivo de muita alegria estar aqui hoje, conhecer a nova casa e ver grandes coisas que o Senhor tem feito no meio deste povo. Graças a Deus por isso, mas não se acostumem com essas cadeiras, não se acostumem com essas paredes, com esse altar, porque Deus tem coisas maiores. E Deus me trouxe aqui nessa noite para falar sobre coisas maiores, para falar sobre uma movimentação maior. Amém? Eu quero agradecer a Deus, porque hoje está aqui comigo a minha família, que é o meu suporte, é a minha base, é o meu tudo, é a minha vida. Minha família está hoje aqui comigo. Eu quero agradecer a Deus de uma forma especial, porque eu tenho a oportunidade de terminar o ano no altar do Senhor. E a minha família vai entender, os meus amigos vão me entender, que eu tinha tudo para não estar no altar do Senhor neste ano. Eu não me imaginava terminando o ano no altar. Não me imaginava. Quem aqui teve um ano difícil? Meus irmãos, eu cheguei a clamar para Deus para acabar o ano de 2024. Foi de longe o pior ano da minha vida. Mas isso é coisa para um outro momento. Mas é motivo de glórias ao Senhor. Eu queria que você glorificasse a Deus junto comigo. Porque nós estamos aqui, eu estou aqui, eu escolhi estar aqui, a minha família escolheu estar aqui, os meus amigos escolheram estar aqui comigo. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Wellington, da Michele, porque eu estou aqui por causa deles hoje, por causa da oração deles. Amém? Você pode se assentar. Nós vamos ler uma palavra que está em Romanos no capítulo 8, do verso 18 até o versículo 21. Durante todo esse ano tribuloso, Deus tem falado muito comigo nesse texto. E todas as vezes que eu abro a Bíblia ou que eu vou ler algum texto, eu quero ler algum texto diferente, eu quero ler alguma palavra diferente, mas Deus acaba me levando para esse texto. Em diversos momentos desse ano terrível, Deus me levou para esse texto, que traz para todos nós cristãos uma grande responsabilidade. Todos encontraram? Amém? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Meus irmãos, eu vim aqui nesta noite dizer para vocês que toda a criação está aguardando a manifestação de cada um de vocês aqui. Deus quer fazer em nós uma movimentação, e essa movimentação vai movimentar o teu bairro, a tua família, a tua cidade, o teu país e a tua nação. Esse texto de Romanos 8, ele é muito interessante porque ele começa o texto trazendo uma boa notícia. Ele começa o texto lá no versículo 1 falando assim: agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Então Paulo começa dando uma boa notícia, falando: irmãos, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ao decorrer do texto, ele vem explicando o porquê que não há nenhuma condenação. O versículo 2 diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então Paulo, ele começa o texto dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E no decorrer do texto, você vai ler lá na sua casa, ele vem explicando o que era estar em Cristo Jesus. E ele vem falando que estar em Cristo é quando você pega a sua carne e coloca ela para sentar, como você está agora. E na força do Senhor, você coloca o teu espírito de pé. É colocar a carne para sentar e deixar que o teu espírito seja fortalecido no braço forte do Senhor e esteja de pé. Talvez você esteja olhando hoje para si mesmo e vendo que a sua carne está de pezinha. Está de pé e sambando na tua cara. Mas nessa noite nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que inspirou Paulo a dizer que não há nenhuma condenação. Então agora, como um ato profético, eu quero que você erga sua mão para cima e toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Não há nenhuma condenação quando você coloca a tua carne para sentar e o teu espírito de pé. Você pode agora começar a se movimentar dentro de você e pedir que o teu espírito se coloque de pé. Você pode começar a glorificar dentro do teu coração e pedir: Senhor, a minha carne falou mais alto nesta semana, minha carne falou mais alto hoje, neste dia, minha carne falou mais alto há 5 minutos atrás, mas Deus, o Senhor, tem o poder de colocar o meu espírito de pé. Então você toma posse dessa palavra e pede para o Senhor, pede para Ele. No decorrer do texto, Paulo fala assim, lá no versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, se você hoje aqui levantou a sua mão, e em algum momento você declarou que Ele é Deus em sua vida, Ele tem poder de vivificar o seu espírito. E você não precisa esperar grandes coisas acontecerem. Você não precisa esperar você chegar lá na sua casa e as coisas começarem a se transformar. A transformação começa agora.
Você está sentindo aí a transformação no teu espírito? Você está sentindo aí uma movimentação diferente? Você está sentindo aí ele começar a descer como labareda de fogo? O versículo 12 diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Eu entendo que não é fácil quando a gente começa a estudar as Escrituras, a entender que existe um texto que diz que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito. Nós precisamos cuidar do nosso corpo como templo. Porém, nós não podemos fazer aquilo que o nosso corpo quer fazer. É difícil entender, não é? Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que me valorizar, eu tenho que me cuidar, mas eu não posso fazer o que o meu corpo quer fazer. É difícil, não é? Porém, o Senhor, Ele disse que nós deveríamos ir até Ele e trocar o fardo com Ele. Quando o fardo estiver muito difícil, quando as coisas estiverem muito difíceis de serem entendidas, nós precisamos estar diante do Senhor para trocar de fardo com Ele e ter a mente de Cristo em nós. E quando a mente de Cristo estiver implantada em nós, o nosso espírito vai começar a se movimentar. E aí vai começar a dar uma organizada na nossa carne. Amém? Sabe de uma coisa? Quero compartilhar algo com vocês. Hoje começou o verão, não foi? Hoje começou o verão. Minha família sabe que eu não gosto de verão. Eu não gosto de calor. Eu não gosto de suar. Eu não gosto de sol. Eu não gosto de praia, gente. Lá no meu trabalho, eu sou muito discriminada porque eu não gosto de praia. Estava todo mundo esperando as férias para ir para a praia. Eu falei, nossa, que droga, vai começar o verão. E aí, fazia muitos anos que nós não íamos para a praia. Muitos anos. Tipo, muitos anos. Uns 10 por aí. Uns 10 anos. A gente foi para a praia muito tempo atrás e ainda a gente foi porque outra pessoa não ia e aí já estava pago e a gente acabou indo porque era demais eu pagar para ir num lugar que eu nem gosto de ir, né? Só que nós temos filhos, né? E a gente sabe que as personalidades são diferentes. E conforme os nossos filhos vão crescendo, eles vão tendo desejos diferentes dos nossos. E os nossos filhos começaram a nos cobrar que na verdade, eles foram para a praia, eles eram bebezinhos, eles nem lembravam de como era. E eles começaram a nos cobrar isso. Ai, todo mundo vai para a praia. Meus amigos foram para a praia, por que a gente não vai? E eu falava, o que tem para fazer na praia? Ficar sentado no sol, torrando, olhando o mar, aquela areia no sapato da gente, que você fica uns 10 dias depois, você ainda sente areia ainda. Você lava a roupa e tá cheio de areia ainda. E eles, mas a gente quer ir, a gente nunca foi, a gente quer conhecer. Não. E aí eu falei, a gente vai ter que ir, né? A gente vai ter que fazer isso por eles, porque pai, mãe faz o que dá e o que não dá pelos filhos, né? E aí meu esposo saiu de férias e eu falei, vamos lá na praia. Aí a gente
nós fomos, estávamos lá. Eles amaram a praia, acharam super interessante. E aí, quando eu estava lá, eu postei uma foto e uma amiga minha falou assim: e aí, tá gostando? Eu falei: não estou gostando. Eu falei: mas eu estou aqui pelos meus filhos, eu estou aqui pela minha família. Mas eu não reclamei, apesar de aquela areia estar me irritando, aquele sol estar me irritando, mas eu não reclamei. Nós ficamos ali, foi um momento de descanso para a nossa família, foi um momento de recreação para a nossa família. E o que eu quero dizer para você? Muitas vezes, mas muitas e muitas mesmo, nós vamos precisar fazer coisas que o nosso corpo não quer fazer. Que a gente não acha interessante. Que a gente fala: nossa, que coisa. Mas tudo aquilo que nós precisamos realizar, há um propósito no Senhor. O propósito da nossa viagem era unir a nossa família, era deixar os nossos filhos felizes, era trazer uma realização para eles, era trazer uma realização para nós como família. O propósito de Deus na sua vida é te levar para o céu. Então tem muitas coisas que você vai ter que fazer e você vai ter que realizar contra a tua vontade. Mas no momento que você pensar de reclamar, no momento que você pensar de desistir, no momento que você pensar de olhar atrás, lembre-se qual é o objetivo. Deus está disposto a nos levar para um lugar que é muito melhor que aqui. Sabe essa coisa gostosa que nós tivemos no início do culto, de nós levantarmos as nossas mãos e nós louvarmos ao Senhor? Lá no lugar aonde o Senhor Jesus foi preparar para nós, é muito melhor que isso. É muito melhor que isso. Porque lá a tua carne vai estar morta definitivamente. Então não vai ter problema, não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter nada que te impeça de adorar ao Senhor. Porém, eu preciso te dizer uma coisa: a eternidade, ela já começou. A eternidade, ela começou no dia em que você nasceu. Você já está vivendo a eternidade. Só que você está agora num outro lugar, você está num outro plano. Mas você já está vivendo a eternidade. Então, enquanto você não chega lá no céu, para ver a tua carne morta para sempre, comece a viver das coisas grandes que o Senhor te prometeu. Começa a viver da presença dEle. Começa a viver do propósito dEle. O que mais me chama a atenção nesse texto é o versículo 19. Como que está aí na tua tradução? O verso 19. Alguém tem uma tradução diferente da que eu li? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Muitas vezes nós estamos presos aqui dentro, vivendo o nosso momento gostoso, vivendo a comunhão no corpo de Cristo, vivendo naquela bolha segura que é a presença. Mas a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você entendeu? Você entendeu essa profundidade? A criação aguarda
ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Essas portas não podem segurar esta igreja. Não deve segurar esta igreja. Estas paredes não devem limitar esta nação que está aqui. Porque a nação que está aqui é a nação dos céus. Estas paredes não podem limitar vocês. Porque a criação aguarda a manifestação de quem está aqui. A criação está gemendo lá fora. Vocês já repararam que nos últimos tempos o tanto de doenças mentais que tem se diagnosticado? Inúmeras vertentes, inúmeras, porque a criação está gemendo, aguardando que você se manifeste. A criação está gemendo, aguardando uma palavra sua. A criação está gemendo, aguardando que os seus pés sejam aqueles que a Bíblia disse, os pés formosos que levam à salvação. A criação está aguardando que você estenda as mãos. Aí a gente fala, nossa, mas é muito difícil, está muito difícil hoje. As pessoas não têm tempo. É tudo online. Quando a gente estava indo para a praia também, teve um episódio de que a gente não sabia que agora passa débito, crédito no pedágio. E a gente também não sabia que tinha uma cabine só para quem vai pagar por aproximação. E que nessa cabine não tem gente. Não tem ser humano lá. E aí, o Lucas, apressado, ansioso como ele é, ele viu que tinha uma fila menor no pedágio e ele quis ir por aquela fila. Quando a gente foi chegando, eu falei, Lucas, não tem ser humano lá. Para quem que a gente vai pagar? Aí, quando a gente chegou perto, a gente viu que era por aproximação. E eu falei, e agora? Porque a gente tinha se programado, tirado o dinheiro em nota, em espécie, para pagar os pedágios, porque a gente achava que era assim ainda, né? A sorte, irmãos, a sorte que eu tinha um cartão, porque no meu banco não tem cartão de aproximação, não tem. Diz que não fazem, por segurança do cliente. Mas eu tinha um cartão de uma conta digital, que tinha uns cacarequinhos lá, que dava para pagar por aproximação, senão, ai que vergonha, ter que descer do carro, pedir para todo mundo voltar para trás, para a gente voltar para trás e ir para outra fila onde tinha gente. Porque agora tudo é informatizado. As pessoas não vão mais até o trabalho, elas fazem home office. Não na minha profissão, né? Porque na minha não dá para fazer home office, nem quero fazer home office na minha profissão. Mas hoje tudo é assim, trabalha remotamente. E eu não quero ver o tempo em que a igreja vai se reunir remotamente. Eu espero não ver o tempo em que a igreja vai evangelizar remotamente. Eu espero não ver o tempo em que a igreja vai fazer visita remotamente. Eu espero não ver o tempo em que a igreja vai amparar a viúva e o órfão remotamente. Eu espero que a igreja se levante
e vá se manifestar como filhos de Deus. A gente já está acabando, viu? Porque Deus quer fazer uma movimentação diferente aqui hoje. Então a gente vai lá para Atos 2, texto super conhecido, né? Tem até música, tem até ministério de louvor com esse tema. Atos. Eu quero dar uma tarefa para vocês. Me permitem? Me permitem? Durante o mês para agora, até o final de janeiro, estudem o livro de Atos. Peguem essa palavra de Romanos 8, que a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, e leiam Atos, todo o livro de Atos. Ele é um livro muito rico. E ele conta de muitas experiências, lá do início da igreja, que a igreja de hoje, contemporânea, precisa viver de novo. Precisa viver de novo. E que comece aqui. E que comece aqui e que as outras igrejas se inspirem em vocês. E que a manifestação do Espírito Santo do Senhor venha a acontecer em toda a nossa cidade de Campinas. Amém? Eu posso contar com vocês? Amém? Ai, que amém fraco, só o pastor. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Lá em Atos 2, fala que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo e pousou sobre eles um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. A gente está falando aqui de um povo que perseverou. A gente está falando aqui de um povo que, como tem uma canção conhecida no nosso meio, que diz que uns desistiram, voltaram para casa. Mas teve um povo que perseverou. E voltando lá em Atos 1, no verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será que este tempo de restaurares o reino de Israel? Havia ali um povo que estava preocupado com o que iria acontecer. Estava ali um povo que estava perseverando. A Bíblia conta que eles estavam ali orando e perseverando. Pode ser que muitos deles tenham desistido e depois tenham pensado: não, eu vou voltar lá. Pode ser que muitos de vocês, como eu já fiz um dia, tenham desistido. Mas hoje estão aqui porque falou: Senhor, eu vou de novo. Eu vou de novo. Deus quer honrar o seu retorno, porque Deus não quer você longe da presença. Deus não me quer longe da presença. Deus não nos quer longe da presença. Deus quer que nós nos manifestemos como filhos de Deus. E eu quero pedir para você ficar de pé, como um ato profético, como colocando o teu espírito de pé e colocando a tua carne para sentar. Olha para a tua carne agora, olha